nós temos aqui essa questão inicial dessa aula, questãozinha de conjunto, questão para mostrar a vocês técnicas novas, assim, rápida, através de diagramas. A questão é a seguinte: em uma pesquisa feita com 30 alunos sobre o tipo de revista que costumam ler, 14 responderam que lê a revista X, 5 responderam que lê a revista Y e 7 responderam que leem a revista Z. Sabe-se que 3 lê as revistas X e Y, 2 leem a revista X e Z, 2 lê as revistas Y e Z, e somente um, olha aqui, lê as 3 revistas. O número dos que lê pelo menos uma dessas 3 revistas é... Então vamos dar um blá blá blá. O que é isso aqui? Isso aqui representa para nós quem? O total de alunos, certo? Tipo de revista, esses 14 responderam que lê a revista X. Então 14, ó, 14 lê a revista quem? X. Então 14 lê a revista X. Só estou pegando os dados para dar uma olhada. Lê a revista X. 5, ó, 5 diz, ó, 5, 14, então 5 responderam que lê a revista Y. Então 5, revista Y. 7 responderam que lê a revista Z. Então 7 lê a revista Z. Aqui é para diferenciar. O que mais? Sabe-se que 3, ó, olha aqui, estou sempre localizando, 3, dizem 3 que leem as revistas X e Y. 3 lê a revista X e Y. 2, ó, 2 está dizendo que leem a revista X e Z. X e Z. Certo? 2, ó, 2 lê a revista Y e Z. 2 lê a revista Y e Z. Ó, Y e Z. E somente um lê as 3 revistas. Um vai ler X, Y e Z. Pronto. Esses são os dados, você observa tudo. Um detalhe, só para lembrar conjunto. Quando eu digo I, eu estou falando da interseção. Então, esse 3 implica que lê no mesmo instante X e Y. I, quer dizer, 2 lê X e Z. Então, no mesmo instante, lê as 2 revistas. 2 lê Y e Z. Então, no mesmo instante, lendo as 2 revistas. E 1 lendo quem? As 3 revistas. Então, é a interseção. Então, vamos lá. Conjunto, a técnica de conjunto é essa daqui. Então, você imagine, ó. Você imagine um conjunto X, um conjunto Y e um conjunto Z. Então, nós temos aqui um conjunto X, um conjunto Y e um conjunto Z. As informações que nós temos foi coletada que o X tem 14 elementos. O X, certo, tem 14 elementos, certo? O Y tem 5 elementos, certo? E o Z tem 7 elementos, tá certo? E que eu tenho que, tá certo? Ler a revista Y, beleza. Sabendo que 3 lê a revista X e Y. X e Y fica aqui, ó. X e Y. Então, ele diz 3 lê X e Y. Então, 3 lê X e Y. 2 lê X e Z. Então, X e Z está aqui. X e Z. Então, 2 lê X e Z.
2 lê Y e Z. Então, Y e Z, 2. 2 lê Y e Z. Somente um lê as 3 revistas. Então, somente um lê as 3 revistas. Ó. Somente um está no X, está no Y, está no Z. Isso é a interseção. O número diz que pelo menos uma dessas 3 revistas lê. Pronto. A questão se baseia assim. Primeiro, vamos fazer toda a distribuição e verificar quem está no lugar de quem. O que ele quer saber. Então, eu não devo esquecer que o total, nesse caso, o total de, tá certo? Feito um total de alunos é 30. O total de alunos é 30. Pronto. O total de alunos é 30. Pronto. Então, o total de alunos são 30 alunos. Pronto, deixa aqui guardadinho. Ora, quando eu digo, X, X e Y tem 3, eu estou afirmando que todos os elementos que estão nessa região, todos os elementos que estão nessa região aqui, todos os elementos que estão nessa região tem 3. 3 está em X e Y. 3 lê X e Y. Se eu observar aqui, nós temos, aqui são 3, nessa parte amarela. Eu já tenho quem? Eu já tenho 1. Então, aqui fica quem? 2. Então, nós ficamos com 2 nessa parte aqui. Deixa eu só reforçar. Pronto. Então, aqui nós temos 1. Certo? Nós já temos 1. Então, 2. Pronto. Aí ficou bem simples. Quando ele diz que X e Z são 2, então implica que todos os elementos que estão aqui dentro, todos que estão aqui dentro, são dois alunos. Se eu observar, se eu der uma olhada, eu já tenho 1 nessa parte. Se já tem 1, então está faltando 1 para completar os 2. 1 mais 1, 2. Ok? Nesse conjunto aqui, aqui eu tenho que botar quem? 2 alunos só. São 2 alunos. Eu já tenho 1 para 2, está faltando 1. Pronto. A informação que eu tenho, uma outra informação que eu tenho é que todos os elementos que estão dentro desse conjunto, todos os elementos que estão dentro dessa linha são, todos os elementos que estão nessa linha são 14. Quanto é que eu já tenho? 2 e 1, 3, 4. Então, 14. Eu tiro 4. Então, aqui eu tenho quanto? 10. Pronto, eu tenho 10. Certo? Mesmo raciocínio. Todos os elementos que estão aqui nesse conjunto, todos os elementos que estão nesse conjunto são 5. Eu já tenho 2, aqui eu tenho 2, 3, 4. Então, 5, se eu tiro 4, então aqui fica 1. Repetindo. No conjunto Y são 5. 2 e 1, 3, 4, 5. Certo? No conjunto Z. No conjunto Z, o conjunto Z que o nosso amigo está falando são todos os elementos que estão aqui dentro. No conjunto Z. Observem que nesse conjunto são 7 elementos. Eu já tenho 1, 2, 3. Então, 7 tirando 3. Então, nessa região em branco, fica quem? 4 elementos. Tá certo? Então, vamos verificar que informações nós temos aqui. Informações que nós temos. Vamos somar todos os elementos que tem aqui. Somar todos os elementos, então vamos, certo? Dá uma, aqui eu tenho, somar todos os elementos. Então, eu tenho 10, eu tenho 2, eu tenho 1,
eu tenho 1, eu tenho 1, eu tenho 1 e tenho 4. Então, vamos lá. 10, certo? 10 mais 2, certo? Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 4. Pronto. Ó, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Eu poderia ter feito o seguinte, como aqui nesse conjunto já tem 14, 14 mais 6, então dá 20. Então, eu tenho 20. Ora, mas o total não são 30? Então, implica 30 tirando 20, eu fico com 10. Pronto. O que é esse 10? São os alunos que estão fora. Então, 10 são os alunos que estão fora desses 3. Então, lembre, nessa pesquisa, 30 alunos, então esses 10 nem lê a revista X, nem lê a revista Y e nem lê a revista Z. Agora vamos à pergunta. Ele pergunta, tá certo? Ele diz assim, tá certo? Ele diz, 2 lê a revista X, 2 lê a revista Y e somente 1 lê as 3 revistas. O número dos que lê pelo menos uma dessas 3 revistas. Ó, o que ele pergunta? Ó, o número, deixa eu alertar aqui, ó. Ele quer saber o número dos que lê pelo menos uma dessas 3 revistas. Pelo menos uma dessas 3 revistas. Então, senhores, quem não lê nenhuma dessas 3 revistas, quem é que não lê nenhuma dessas 3 revistas? Esse aqui. Todos esses lêem no mínimo uma revista. Todos esses lêem no mínimo uma revista. Então, a minha resposta é 20. Lembre, lê pelo menos uma. Esse aqui lê uma, esse aqui lê uma, lê duas, lê duas, lê duas e lê 3. No mínimo uma. Então, pode ler uma, pode ler 2, pode ler 3. Então, no nosso gabarito, nós vamos para a resposta, tá certo? Ele quer saber, pronto. Resposta D de dado. Então, a resposta dessa questão é D de dado. Pronto. Ok? Conjunto, cria esse hábito. Isso aqui é rápido, isso tem que se agilizar, certo? A questão 76, ela fala o seguinte. Ó, vamos ler. Num grupo de 2.000 adultos, apenas 20% são portadores do vírus da hepatite B. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Num grupo de 2.000, apenas 20% são portadores do vírus da hepatite B. Os homens desse grupo são exatamente 30% do total e apenas 10% das mulheres apresentam o vírus. O número total de homens desse grupo que não apresentam o vírus é exatamente. Ora, me parece uma coisa meio complicada. Vamos agora, vamos pegar dados, com a informação que nós temos, dados. Eu tenho, ó, então vamos aqui para a parte de dados. Pronto, parte de dados. Eu tenho 2.000 pessoas. Então, eu imagino aqui 2.000. Pronto. Eu imagino aqui 2.000. Pronto, 2.000 pessoas. Vírus. Vamos ver o que aconteceu com o vírus. Certo? Dessas 2.000 pessoas com vírus. Ele diz que 20% são portadores de vírus. Então, portador de vírus, o nosso amigo diz que são 20%. Então, o total representa quem? São portadores de vírus? 20% de 2.000. Então, representa, na realidade, quem? 20% de 2.000
20% de 2.000, simplificando um pouco, né? Eu tenho 2 zerinhos aqui, e tenho 2 zerinhos aqui, então eu tenho 400, 200 vezes 2, então 400. 400, pronto. 400, pronto, de vírus. Aí o que que o nosso amigo diz? Ele diz que, olha lá, olha bem as informações que nós temos para não perder a questão. Os homens desse grupo são exatamente 30% do total. Então, os homens desse grupo são 30% do total. Tá certo? Então, os homens representam quem? 30% do total, que é de 2.000. Ora, se eu fizer as contas, 30% de 2.000, simplificando mais um pouco, aí eu tenho quanto? 600. Pronto. As mulheres, ora, se é 30% dos homens, então implica 70% das mulheres. Simplificando um pouco, né? Tem que simplificar. 2 zerinhos, 2 zerinhos, então dá 1.400. Ou você podia ter feito, se é 600, então o resto é 1.400. Ora, vamos ver agora o que é que eu tenho mais atenção. Ele diz, os homens desse grupo são exatamente 30% do total e apenas 10% das mulheres, tá certo? 10% das mulheres apresentaram vírus. Então, mulheres, presta atenção, mulheres com vírus. Ó, mulheres com vírus representa o quê? 10%. De quem? De 1.400. No total de mulheres, simplificando um pouco, né? Tirando 2 zerinhos aqui, 2 zerinhos aqui. Então, eu tenho 140 mulheres com vírus. Certo? 140 mulheres com vírus. Ora, o que é que nós temos? 140 mulheres com vírus. Então, aqui, ó, o que é que nós temos aqui? Então, a quantidade de mulheres são 140, né? São 140 mulheres com vírus. 140. Então, a quantidade de homens com vírus, vai ser 400 menos 140. Então, 400 menos 140, que representa quem? Representa 140 as mulheres. Então, isso aqui dá 260. Então, vamos ver aqui. 260. Vamos ver agora mais uma atenção. Aí ele diz, tá certo? O número total de homens desse grupo que não apresentam vírus. O total de homens é 600. Esses 260, eles estão com vírus. Com vírus. Tá certo? Eles estão, certo? Com vírus. 260 com vírus. Ele quer saber dos homens, que são 600, que não tem vírus. Então, eu tenho que fazer simplesmente uma contazinha bem simples. Eu pego 600 homens e tiro o 260. Isso vai nos dar 340. Pronto, beleza. Então, está aqui a resposta. Esses 340 que nós temos aqui são homens que não têm vírus, não têm, certo? Eles não têm vírus, certo? Então, ó, é só acompanhar passo a passo, certo? É só acompanhar passo a passo o que você tem na questão. Ele diz, no grupo de 2.000, 20% são portadores de vírus. Pronto. Aí ele diz, os homens desse grupo, que grupo é esse? Dos 2.000. Lembra, o homem desse grupo quer dizer 2.000. 30%, aqui ó, 30%
né? Os homens são 30% e as mulheres 70%. Só que as mulheres, do grupo de mulheres, 10% tem vírus. Então, de 1.400, então 140 tem vírus. Ora, dos 400 que tem vírus, se eu tiro 140, dá 260, que são homens. São 600 homens ao todo, 260 tem vírus. Então, que não tem vírus, resposta, 340. 340 está no item C de casa. Então, resposta correta dessa questão é o item C. Pronto, beleza. Então, item C. Então, lembre, tenha muito cuidado. Aqui, normalmente, essa questão foi questionada porque calcular os 30% do grupo, quer dizer, dos 2.000, lembre sempre disso. Então, nós temos aqui a questão de número 77. Veja aqui, numa escola há N alunos. Então, numa escola, certo? Há N alunos. Sabes que 56 alunos lê o jornal A. Então, 56 lê o jornal A. 21 lê o jornal A e B. 106 lê apenas um dos dois jornais. E 66 não lê o jornal B. Então, veja aqui. Ó, numa escola, N alunos. Isso aqui representa para nós quem? O total. Pronto. Total. 56 lê o jornal A. Então, só o jornal A. São 56. Deixa eu botar aqui os dados. 56 lê o jornal A. 21 lê o jornal A e B. Então, A e B são 21. 21, quer dizer, lê o jornal A e B. 21. 106 lê apenas um dos dois jornais. 106, apenas um. Apenas um. Isso é 106. Apenas um. Lê apenas um dos dois jornais. E 66 não lê o jornal B. Não jornal B. Não B. Então, vou botar só assim. Não B. Foi 66. O valor de N. Então, quantos alunos tem essa escola? Então, começo a distribuição. Jornal A e jornal B. Primeira interpretação. Então, vamos mais ou menos entender quem está aqui. Quem está fora de A e B não lê nenhum dos jornais. Quem está nesse local lê só o jornal A, apenas um jornal. Quem está aqui lê apenas um jornal, que é o jornal B. Aqui lê apenas A e aqui lê apenas B, certo? E aqui lê os dois jornais. Lê os dois jornais. Então, vamos começar pegando nossos dados e vamos começar. Ele diz assim, numa escola de N alunos, então, total são N alunos. É exatamente esse N que eu quero saber. Então, N alunos. Sabe que 56 lê o jornal A. Então, o jornal A, aqui são 56. 56 lê o jornal A. 21 lê o jornal A e B. Então, 21, aqui está A e B. Então, 21 lê o jornal A e B. Certo? Lê o jornal A e B. 106 lê apenas um dos jornais. Ora, então vamos... Peraí, um pouquinho... É possível saber quem é essa quantidade? É. Porque dentro, lembre, dentro do A, que é esse espaço aqui, dentro do A tem 56. Se já tem 21, então 56 tirando 21 vai dar exatamente 56. Se eu tirar 21, vai dar 35. Ok? 6,
55. Ó, ele diz o seguinte: 106 lê apenas um dos jornais. 106 lê apenas um dos jornais. Eu já tenho, quem é que lê apenas um dos jornais? Se eu observar, 35, lê apenas um dos jornais. Então, aqui, o que é que nós vamos ter? Então, se eu chamar isso aqui de x, só para a gente ter uma ideia, se eu somar 35 mais x, se eu fizer 35 mais x, tem que dar exatamente quem lê apenas um jornal. Então, é 106. Então, implica que x é igual a 71. Então, eu poderia ter feito aqui 106, tirava quem? 35 que eu já tinha. Então, aqui dá quem? 71. Certo? Pronto. Então, lê apenas um jornal. Então, total, 106. 35 mais 71, 106. Pronto. Até aí, beleza. Aí, o que eu tenho mais? Eu tenho 106, lê apenas um dos dois jornais. 66, não lê o jornal B. 66, não lê o jornal B, está dizendo que 66 está fora do jornal B. Não lê o jornal B, ele está fora do jornal B. 76, é isso que um amigo está dizendo, que 76 está fora, não lê o jornal B. Então, agora ficou fácil. Olha quem está fora aqui. Quem está fora dessa bola, desse círculo amarelo, pela quantidade, ele diz, 66 não lê o jornal B. Ora, não lê o jornal B, então eu vou imaginar que tem alguém fora, essa pessoa eu vou chamar de Y. Então, implica que Y mais 35, Y mais 35 daria exatamente 66. Então, Y mais 35, 66. Então, o nosso Y, na realidade, 66 menos 35, tá certo? Dá 31. Pronto. Aqui. Pronto. Isso aqui representa quem? Representa 31. Pronto, 31. Ora, eu poderia ter feito, sem problema nenhum, 66 tira 35, né? Então, resposta, 31. Pronto. Então, eu tenho aqui Y, certo? Y igual a 31. Pronto, Y igual a 31. Pronto. O que o amigo está pedindo? Calcular o total, quem é o nosso N. Agora é só somar, calcular o nosso N. Então, o nosso N, a nossa soma, o nosso N vai ser, 31, vamos somar todos, 31, mais 35, mais 21, mais 71, olha lá. Os que estão dentro do conjunto A, mais o que está no conjunto B, mais o que está fora. Então, nós temos aqui 6, 7, 8. 1, 2, 7, 8. 3, 6, 8, 15. 3, 6, 8, 15. Então, isso aqui representa para nós o nosso N. Então, isso aqui representa o nosso N. Pronto, nosso N. Então, vamos... Resposta, 158. Pronto. 158. Está no item C de correta. Então, questões de conjunto, certo? Então, nós temos aí 158, C de correta. Questão de conjunto é alerta geral. Dados, vá se distribuindo. Não há perigo de errar uma questão dessa numa prova, ok?